Fê, você tem pergunta para Carlinha? Porque eu acho que todo mundo está querendo saber o envolvimento da celebridade. Exatamente. Existe, né? Eu acho que isso que é o ponto principal. E tem muita teoria da conspiração, muita gente cria coisas, né? Sim. A gente vê que quando tem algo assim tão grande, começa a abrir brecha para várias coisas. E principalmente envolvendo nomes como Beyoncé, e também sobre coisas envolvendo Leonardo DiCaprio, os incêndios, tal. Tudo isso, eu acho que esses são os principais temas do assunto. Eu tô por fora dessa coisa do Leonardo DiCaprio. O que é isso? Porque dizem que os incêndios de Los Angeles não foram tão acidentais assim. Porque nada foi por acaso, que começou a ter incêndio na região por conta de provas, seria um jeito de queimar provas. Só que isso parece mais teoria da conspiração, porque ninguém trouxe exatamente algo palpável a respeito desse assunto, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. O que está acontecendo, né? Muito material está sendo apagado. Assim, hoje, não só hoje, mas já de algum tempo, né? Tem a Operação Faxina e Limpeza. O que acontece? Muitos desses materiais que foram apagados, foram destruídos, reapareceram aonde, gente? Na Dark Web. Então, assim, tem muita coisa que sumiu da superfície, mas está lá nas profundezas. O que eu prometo aqui pro Paulo? Eu vou te dar de presente esses materiais. Pô, sensacional, Carlinhos. Porque a gente recebeu também, vou dividir aqui com o Paulo. Para esses próximos dias você vai ter, e aí realmente você vai ver ali, né, Leonardo DiCaprio junto com o Puff Daddy. Tem umas imagens muito fortes também do Justin Bieber, completamente, sabe, assim, wasted, né? Totalmente, você vê que o menino tá... Gente, vocês estão entendendo da gravidade da informação que a Carla tá trazendo aqui pra gente, né? Ele Acho tá que tá muito... todo mundo na mesma página ou não? Tá muito... Você vê nitidamente... Imagens exclusivas, né? Que ele Ninguém tá tem, né? muito mal. Então, assim... E tudo isso a promotoria tem. Com certeza vai fazer parte do processo. E mais ainda, a promotoria tem mais de 240 vídeos. Claro. O que vai acontecer com algumas celebridades? Isso já foi acordado. Elas vão ser ouvidas numa sala fechada, sem imprensa, sem ninguém. O que vai acontecer? Eles vão para essa sala, vai estar lá a defesa e a acusação e os jurados somente. O nome vai ficar... né, subscrito ali, oculto, né? Selado, ninguém vai saber quem é essa determinada celebridade, porque o que eles alegam? Que dependendo daquilo que saia e da forma que saia, pode destruir a reputação de determinada celebridade. Né? Exatamente. Como eles estão na posição de testemunhas, eles são obrigados a ir, ou porque foram chamados pela defesa, ou porque foram chamados pela acusação, é algo que foi pedido. O juiz... né? Ele aceitou isso. Então, a gente vai ter ali alguns testemunhos que vão ficar fechados. O que a gente pode ter são relances de alguém subindo e descendo na corte. Que loucura, a gente ainda não sabe qual vai ser o esquema de segurança, como é que vai ser isso, porque assim, tá tudo muito complicado. A indústria... Eu Paulo, fico imaginando como é que tá Hollywood, né? Não, e a indústria fonográfica, né, já prevê perdas homéricas. Assim. Mas você não acha que é difícil guardar sigilo? Porque a gente está num momento, numa era digital, de redes sociais, e todo mundo tá ansioso. Eu concordo com você. Difícil, imagina esses jurados. Não, para os jurados é muito difícil, mas o que acontece? Se alguma informação vaza pelos jurados, e eles não podem fazê-lo neste momento de forma alguma, também não sabemos qual é o tipo de material que eles assinaram ali junto com o juiz na frente, perante o juiz, eles podem sofrer sanções sérias. Sim. E mais do que isso, se um jurado vaza alguma informação, ele pode ser retirado daquele júri. Claro. Se aquilo ficar comprovado. Sentido, então, assim, ele precisa... Eles não estão sequestrados. Lembra que eu te falei? O que é porque durante o julgamento do O.J. Simpson, que foi mais de 260 dias, os jurados ficaram sequestrados. O que quer dizer isso? Eles não podiam voltar para casa. Então, casamentos foram destruídos. Porque você imagina você ficar quase um ano fora de casa, porque você está num júri. Então, eles voltam para casa, né?
com a informação do juiz. Vocês não podem ter nenhuma informação, né? Tipo de imprensa, de rede social, de nada. Vocês precisam se manter afastados disso, não podem conversar com ninguém, nada do que vocês escutam aqui, para que vocês não sejam influenciados e que esse júri seja justo. Agora, Carlinha, é um psicopata, né? Podemos chamar de psicopata? Né? Eu acho que sim. Até porque quando a gente para pensar, né, Paulo, ele foi um rei, assim, tu sabe? Ele foi um dos maiores produtores musicais ao lado do Jay-Z. Sabe, ele teve uma carreira incrível, ele jogou tudo na lata do lixo. Tudo. Ele tinha tudo na mão, né? Tudo, gente. Ele tinha tudo na mão, porque além dele ser... Ele era realmente muito bom. Tirando toda essa mazela horrorosa dele, mas ele lançou grandes nomes. Ele, sabe, ele construiu um império. E assim, através do talento dele profissional. Mas isso, o cara, inegável. Ele sabe, é monstruoso tudo que ele fez, da forma como ele fez, né? E assim, eu acho que hoje, né, quando as informações que eu até recebi do pessoal, dos meus amigos da AP, que é a Associated Press, eles me disseram o seguinte, que ele chegou, né, ele estava usando um moletom, no moletom estava escrito Free Puff, quer dizer, Puff livre. Sim. Que em nenhum momento... Porque ele é muito arrogante, né? Ele olhou com arrogância para ninguém. Deve ser um cara muito gelado, né? Que ele... Não, ele está muito bem trabalhado pela defesa dele, também, né? Tipo, não olhe com arrogância, não faça... Sabe? Tipo, risadinhas, sim. Deboche, senta direito. Tem toda uma questão corporal, porque os jurados também estão olhando para ele. Ele disse que uma hora, quando aquece, parece que começou a falar, ele pediu para ir ao banheiro, ficou bastante consternado ali. Tem a família dele que está assistindo tudo aquilo. Nossa. Então, assim, é uma situação muito dramática também. Mas eu acho, Carlinha, assim, o que pega desse julgamento e por que esse julgamento é o julgamento? Porque ele pode não ser só sobre o pedir. Exatamente. A gente pode ver, estar assistindo uma ruína. Exato. Porque a gente pode... É isso, acho que você resumiu perfeito. Paulinho ruína. E Carla, tem ruína. uma... Carla, esse caso do Pediri, né? Pediri. Tem muita coisa que às vezes as pessoas não acompanham, né? Por exemplo, eu mesmo ia até te perguntar como que isso veio à tona, né? Porque é uma coisa que acontece há muito tempo, como que chegou no fim de isso explodir. Você é meio tiozão do Zap, né? Não tá de olho nas coisas que estão rolando. Não acompanho. Mas é bom pra relembrar, né, também. E aí, essa é uma pergunta minha, mas eu chamei a atenção de vocês aqui, porque o Édipo, e aí talvez pode ser porque não acompanha todos os trâmites do caso dele, ele disse o seguinte, e aí eu queria que a Carla respondesse. Tá. Pediri só organizava a festa, ninguém era obrigado a participar. Era isso mesmo? Não é bem assim, né? O que acontece? Ele não só organizava as festas, porque assim, tem duas festas. A gente tinha as White Parties, e depois das White Parties, que eram festas gigantescas, que eram as festas que saíam, né, nas redes sociais, enfim, todos os lugares que vocês podem imaginar, que eram as festas de branco, a gente tinha as Freak Offs, que aí eram festas menores, que aí era a festa do horror. Explica para as pessoas o que é essa freak off, porque eu tô acostumado com a suruba, não que eu faça, de jeito nenhum. Paralelo. Vamos entender essa swing, frase. De maneira nenhuma. Pode essa parte. Você disse, eu estou acostumado com a suruba. Acostumado no linguajar. Como que você tá no acostumado se você não faz? No linguajar, aquela coisa mais formalizada. Se a gente abrir seu computador, a gente não vai achar nada, né, Não, mas falando sério, o que é o freak off? Então, o que a defesa tenta alegar que aquilo eram festas de swing. Ponto. Não é bem verdade, tá? O que as vítimas, né, relatam? Que elas eram obrigadas a consumir drogas pesadas, aí GHB, a gente está falando de êxtase, a gente está falando de, enfim, de todo tipo de drogas que as pessoas podem imaginar, muita bebida, e elas eram obrigadas a performar, né, sexo durante horas, né? E assim, não é uma hora, assim, pelos relatos, muitas horas. E quem não aceitasse, apanhava. Né? Então, assim,
A própria Cassie Ventura apanhou várias vezes, né? Tem outras vítimas que relatam isso também. E ele contratava, né, esses trabalhadores do sexo masculino para exatamente, né, fazer o show de horror com aquelas mulheres. Muitas pessoas, gente, a gente tem que entender que o P. Diddy não é só um cantor, ele é um produtor musical. Então todo mundo queria ser lançado pelo P. Diddy ou pelo Jay-Z. Tem uma relação de poder aí, né? Exatamente. Não é só uma relação sexual, né? E aí, quando a gente está falando no mercado musical, a gente está falando de pessoas muito jovens. Sem então, dúvida. assim, tem relatos, inclusive, né? Tem um processo que envolve, hoje ele já é um homem, mas um menino de 10 anos, que estava numa dessas festas, e o que acontece? Foi, né, embriagado, né, foi intoxicado, na verdade, né, com drogas, e quando ele se dá conta, né, quando ele volta, né, à realidade dele, ele estava nu e sangrando. Um menino de 10 anos. Meu Deus. Então, assim, as coisas são muito pesadas. Não é que é porque eu quero. Você imagina você ser forçado, né, e principalmente usando drogas. A ketamina é uma droga que ela te faz ficar obediente. Então, né, ela é aquela droga responsiva. Então, e aí a pessoa vai uma vez, duas, vai performando do jeito que o outro quer. E ele, sabe o que me lembra muito? Calígula, né? O que é Calígula? Calígula, lembra do Calígula? Sim. Então, assim, tinha aquelas festas, né, banhadas a muito sexo para ele ser, né, se sentir o todo-poderoso. E ele, lógico que ele não fazia aquilo sozinho, porque você imagina você precisa ter uma organização, drogas, né? Uma organização. Exato, é isso que é a lei RICO. É isso que a promotoria está em cima. Você precisa ter drogas. Quem levava as drogas? De onde vinham, né? Exatamente. Você precisava ter o local, você precisava contratar esses, né, profissionais do sexo, você precisava limpar tudo aquilo. Quem batia em quem, por exemplo? Exatamente. Você tinha que ter médicos, porque essas pessoas ficavam em cárcere privado dias para recobrar, né, vamos dizer, os sentidos, apagar os machucados. Claro. E só depois disso essas pessoas eram liberadas. As pessoas assinavam NDAs, que são acordos, né, de confidencialidade. Para entrar lá. Exatamente. Nossa, então, quem que cuidava de tudo isso? E muitas vezes, se algo dava errado, temos que pagar. Então, digamos que... né, papo de maluco, né, ele estivesse na festa, falar, eu quero... Não, paga ele. Então, você tem toda uma estrutura para cobertar esses crimes. Porque não era o Puff Daddy que chegava com as drogas, não era o Puff Daddy que ia limpar. Diferente do Harvey Weinstein. Quando a gente lembra do Harvey Weinstein, que também foi condenado, tudo acontecia dentro dos quartos de hotel, ele levava as atrizes. Coisas menores. Né? Menores. Tinha, talvez, né, ali o conhecimento de uma assistente ou de outro, mas não passava disso. Já do Puff Daddy era algo... E ele gravava tudo isso. Nossa. Gravava, porque, né, como bom criminoso, ele precisava ter o troféu. Ele usava isso... A gravação era exatamente, para coagir, né, a vítima. Depois falava, olha, se você contar alguma coisa, eu vou usar isso aqui contra você. As pessoas ficavam apavoradas, porque a gente está falando ali, né, de pessoas que estavam começando a minha carreira, e ele vai ser destruída, porque imagina essas imagens sendo vazadas fora de contexto. Sim. É muito difícil. E na palavra de quem você vai acreditar? Da Cassie ou do Puff Daddy? Dependendo do momento. É que aí veio... O que acontece? Em 2023... ela vai entrar numa batalha judicial civil contra ele. Os advogados vão encerrar ali com um acordo de 30 milhões de dólares. Mas o que acontece? A promotoria já recebia muitas denúncias, né? Então, assim, não é que a Cassie denunciou o Puff Daddy para a Promotoria Federal do Sul de Nova York. A promotoria já coletava muitas informações, porque já estava atrás ali, Carlinha, dele. Eu acho que a nossa dúvida agora também gira em torno de prazos, né? Então estamos no 3º dia de julgamento. Na tua avaliação, isso vai até quando? 8 semanas, são 2 meses. 8 semanas. São muitas testemunhas. E pode estender, né?
Mas não muito, tá? Tem uns acordos ali, já tem... assim, pode ser um pouquinho menos e pode ser um pouquinho mais. Vamos jogar aí mais 2 semanas, 10 semanas, mas não vai passar disso. Ou seja, estamos falando do quê? Mês de julho, é isso? Exatamente. E porque tem muita testemunha de defesa, tem muita testemunha de acusação. Tem um problema aí que a testemunha, que a vítima número 3, que tem a identidade protegida, essa vítima meio que sumiu, desapareceu, o que preocupa muito a promotoria. Eles querem saber o que aconteceu com a vítima. Ela estava marcada para falar, mas está sumida. Não se sabe ainda muito por quê. Né? Mas assim, vai testemunhar ainda o ex-segurança do Intercontinental do hotel em Los Angeles, que é o Israel Flores. Esse cara deve saber de E muita coisa. ele conta que ele recebeu dinheiro. Né? Que ele, na verdade, assim, chegou a equipe do Puff Daddy pra falar, cala a boca, não fala nada. Toma Esse mesmo, a grana cala a boca. Exatamente. Resolve. Então vem muita... O ex-marido também da Kim Porter. Vamos fazer o seguinte, Vamos. Nossa audiência te ama, gosta muito do mas teu eu trabalho. adoro Muito. Vamos a sua tentar audiência. fazer uma atualização aí, diária, alguma coisa que você possa nos ajudar. E eu vou trazer esse material Fechado. para que as pessoas possam entender, né, o Fechou. que de fato está acontecendo. E, de novo, a gente tem que aguardar um pouquinho para saber quem são as celebridades.